Bom dia, Lindibelo. Tá bom? Bom, pessoal, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma terça. Lembrando que agora nossas aulas voltaram a 50 minutos. Hoje é uma aulinha só, né? Amanhã aqui é dupla. Pessoal, eu vou apresentar para vocês. Nós vamos na apostila 7, na página. A gente já passou por ela já, tá? Mas eu vou explicar uma teoria lá que eu expliquei por partes. Nós vamos na página 51, tá bom? Bem no topo da página. Exato. Bom dia para vocês mais uma vez. Muito obrigadinho pela presença. Adriel, Lira, Ana Clara sempre está por aí. Bom dia, Maria Cristina. Tudo bem? Bora. Página 51. Pessoal, só para recapitular, nós aprendemos aí as leis da refração, tá? Nós aprendemos a gente viu os fenômenos da ótica, tá? E depois de reflexão, nós vimos refração, tá? Nós vimos que a refração é um fenômeno de quando a luz passa de um meio para o outro, tá? A luz, ela é refratada, tá bom? Na primeira lei da refração, a gente viu que todos os elementos, né, tudo isso daqui, ó, todos os elementos, eles estão situados no mesmo plano, né? Aqui nós temos meio A, meio B, raio incidente, raio refratado, a superfície que separa dois meios, né, que é o dióptro, ângulo de incidência, ângulo de refração e aquela reta tão importante chamada reta normal, tá? Na segunda lei, pessoal, a segunda lei diz que esses ângulos e esses meios são proporcionais,
numa regrinha que nós até fizemos exercícios já, chamada Lei de Snell-Descartes, que é uma equaçãozinha genérica, tá bom? Então, essas são as duas leis da refração. Esse caso aqui é o único caso que não tem, tá? Mudança na trajetória, só mudança na velocidade. Olha lá, ó. Quando a incidência for normal, pessoal, vai alterar apenas a sua velocidade, não a sua trajetória. Para todas as outras refrações, a gente vai ter desvio de trajetória. Aí a gente viu lá, lembra? Do menos para o mais, aproxima da normal. Do mais para o menos, afasta, ó, o ângulo aqui, ó, afasta da normal, tá? Pessoal, aí tem uma teoria, então essa foi uma introduçãozinha da nossa, do que nós já vimos. Tem uma teoria que é essa daqui, ó, a teoria da reflexão total. Quando nós começamos esse assunto, eu falei para vocês que era uma das aplicações aí, a fibra ótica, tá? Mas aí vamos ver como ela acontece, tá? Por que reflexão total? A luz não consegue passar para outro meio. Por isso que chama reflexão. Tá vendo? Olha lá. Reflexão total. A luz não consegue, ela não refrata, ela é refletida, ok? E aí tem algumas condições. Ocorre a reflexão total. Quando ocorre a reflexão total, pessoal, é quando a luz passa do meio mais para o meio menos. Então, por exemplo, da água, do ar para a água, pode não ocorrer reflexão total, tá? Sempre vai ter que ser do meio mais para o meio menos. É uma das condições da reflexão total, tá? Olha lá, quando a luz passa do meio mais para o meio menos, menos refringente. Lembrando vocês que o termo refringência, ele quer dizer dificuldade. O que é meio refringente? O que é refringência? É a dificuldade que a luz tem de atravessar o meio material, tá bom? E quando acontece isso? Sempre? Não, acontece em casos particulares. Primeira condição, quando a luz passa do meio mais para o meio menos. Por exemplo, como eu acabei de falar, do ar para a água não dá, tá? Da água para o ar, talvez sim. Mas tem uma condição ainda, tá? Então, vamos lá. Para ocorrer reflexão total, é quando a luz passa de um meio mais refringente para um meio menos. Ok? E aí, qual que é a outra condição? Entretanto, se o ângulo de incidência, que é esse cara aqui, né, ó, deixa eu mostrar para vocês. O ângulo de incidência é esse cara aqui, ó. Olha lá, aqui esse é o I. Esse aqui, lembra, é o ângulo de incidência, ó. Entretanto, se o ângulo de incidência for aumentando, haverá um momento em que o raio refratado vai sair praticamente rasante à superfície. E aí nós teremos, então, a reflexão total, tá? E qual é né, até quando esse ângulo poderá, né, até quando esse ângulo vai ser aí, qual vai ser o valor dele para ocorrer a reflexão total, tá? Para saber se vai ter reflexão total, nós temos duas condições. Primeiro, do meio mais para o meio menos. E a segunda pergunta que a gente vai fazer é se o ângulo de incidência é maior do que o ângulo limite, pessoal. E aí o ângulo limite a gente vai olhar agora, tá? Então,
Lindos e belos. Para saber se vai ocorrer reflexão total, eu preciso fazer o quê? Calcular o ângulo limite, tá? O ângulo limite, ele é representado pela letra L. E ele é bem facinho de calcular, tá? É só fazer isso aqui, ó. Dividir o meio menos pelo meio mais, tá? Olha lá, dividir o menos... Aqui, na verdade, para vocês gravarem melhor, é sempre assim, ó. É o n menos dividido pelo n pelo meio mais, tá? Sempre o meio menos pelo meio mais. Divide o meio menos, refringente pelo meio mais. E vou dar um exemplinho bem rápido aqui, ó. Por exemplo, você quer calcular o ângulo limite. Então, vai lá. Seno de L. Ó, vamos supor que o meio menos seja o ar e o meio mais seja raiz de 2, tá vendo? Então, lá no exemplo, ó, o meio menos é o ar, que vale 1, e o meio mais é raiz de 2. Como é que eu calculo isso daqui? Racionaliza, né? Olha lá, raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Então, seno de L igual raiz de 2, uma vez raiz de 2, dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2. Quanto que é raiz de 2 vezes raiz de 2? Raiz de 4, que é 2. Ou seja, seno de L igual a raiz de 2 sobre 2. Quem tem esse ângulo, pessoal? Quem tem esse ângulo? Quem tem esse seno de raiz de 2 sobre 2? O ângulo de 45 graus. Então, é bem facinho de calcular. Você vai pegar o valor menor e colocar em cima, vai pegar o valor maior e colocar embaixo, e vai saber qual o ângulo correspondente desse. E aí, que eu falei para vocês, ó. Então, é essa. I maior do que L. Tá? Então, são duas condições. I maior do que L, e a luz passa do meio, vou até diminuir aqui para vocês verem na mesma folha, olha lá. Para ter reflexão total, então, nós teremos isso aqui, ó. O raio de luz vai do meio mais para o meio menos, e eu tenho essa condição aqui também, tá? Essa é a primeira, vai do meio mais para o meio menos, e a segunda, o ângulo de incidência é maior do que o ângulo limite, tá? Copia, por gentileza, pessoal, esse exemplinho aqui, ó. Copia, por gentileza, esse exemplinho de 45 aqui no... Pode ser na própria apostila de vocês mesmo. Então, aqui são as duas condições para existir a reflexão total. Então, lindos e belos, essa é a condição para ocorrer a reflexão total. O raio de luz, ele não consegue passar, tá? Ele volta sempre para o meio que provém. Quais são as condições, então? Do mais para o menos. E se o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite, tá bom? Como calcula o ângulo limite mesmo? Dividindo o meio menos refringente, dividindo o meio menos refringente, pelo meio mais, tá? Aqui, ó.
seno de L pode ser tranquilamente assim, ó. N menos, igual o exemplo que eu dei aqui, ó. O 1 é o menos e o raiz de 2 é o mais. Lembrando que raiz de 2 é 1,41. Então, nós temos a teoria do ângulo limite. Deixa eu pegar. Põe o nome no chat, por favor, pessoal. Mas aí, por favor, põe o nome no chat para mim. Adriel, Ana Clara, Matheus, o João, Lira, o João Rocha, a Maria Cristina, Rayane, Vitória e Vinícius. Põe o nome no chat, por favor. Nome no chat, por favor, lindezas. Vamos lá. Então, pessoal, esse fenômeno aqui é o fenômeno do ângulo limite, ok? Olha lá, ó. O que acontece se a incidência for aumentada até um valor maior, olha lá, ó. Incidência aumentada até um ângulo maior que o limite. Olha lá. Olha lá. Ela vai acontecer a reflexão total. Então, são as duas condições do meio mais, quando o raio de luz está viajando do meio mais e para o meio menos, e quando a incidência for maior do que o ângulo limite. Nesse caso, vai ocorrer sempre a reflexão total. Tá? Pessoal, é o bam aí da reflexão total, é a fibra ótica, tá? Então, dentre as aplicações, a mais famosa aqui é a fibra ótica, tá? As fibras óticas são constituídas de cabo, tá? Por isso que ela fica bonitinha na árvore de Natal e tudo mais, porque ela é constituída de vidro ou plástico normalmente transparente, tá? O que acontece ali, pessoal? Dá uma olhadinha, ó. No raio de luz, tá vendo? O núcleo é mais refringente do que a casca. Então, quando, olha lá, quando o raio de luz chega aqui, ó, no limite, né, ó, na superfície de separação, ele pode refletir ou refratar. Mas aí, galera, o que acontece? Como aqui é mais e aqui é menos, e o incidência é maior do que o limite, o que acontece? Ele fica refletindo, tá vendo? Ó? E vai formando isso daqui, ó. Ele acaba refletindo, tá vendo? Ó? E aí ele não sai dessa casca aí, desse núcleo, tá em azul. Aí ele faz essa, eu vou apagar aqui, aí ele faz essa trajetória aqui, ó, de dente de serra, né? E então o raio de luz fica aprisionado aqui dentro. E por isso que ele disse que é o fenômeno da reflexão total, tá? Olha lá, a luz propaga-se através do núcleo, graças à luz se propaga através do núcleo da fibra, graças às sucessivas reflexões tangente do que a casca, tá? E aqui, pessoal, aqui nesse jogo de ângulo, o incidência é maior, o ângulo de incidência é maior do que o ângulo limite. Então, é uma aplicação típica de reflexão total, tá? Fibra ótica.
Aqui ele dá aqui o material traz uma foto que é um experimento na prática, tá? Se a gente estivesse em sala, a gente ia montar um periscópio, tá? O que é um periscópio? O periscópio é aquele troço aqui, aquele dispositivo que o submarino usa, tá, pessoal? É legal pra caramba, dá pra fazer em sala, ok? Então, ó, também, ó, os prismas de reflexão total são dispositivos que funcionam como se fossem espelhos, mas lembra, o espelho reverte a imagem, tá? Olha lá, periscópio, a gente vai fazer um, ok? Então, ocorre isso, olha lá, entrou no meio, o que acontece, ó? O raio de luz entrou do meio menos para o meio mais. Então, esse meio mais aqui, ó, repara, ó, uma reflexão, outra reflexão, ele está no meio mais, não consegue passar para o menos, ó, outra reflexão, só depois que ele sai. Então, ó, teve reflexão total nesses pontos aqui, ó, olha lá, ó, reflexão total aqui, ó, reflexão total aqui, reflexão total aqui, reflexão total aqui, tá? Nos outros aconteceu o quê? Refração. Aqui refração, menos para o mais, e aqui refração, mais para o menos, tá bom? Na prática a gente vê isso aqui também, tá? Olha lá, reflexão. O que eu tenho aqui? Refração normal, tá vendo? Olha lá, um ângulo de 90 graus, ó. Refração normal, tá? O periscópio, ele é mais ou menos assim, né, pessoal? O periscópio, ele é assim, ó. A gente tem aqui a janelinha, né? E aqui a janelinha do observador, tá vendo? Então, nós temos, vou emprestar os olhos da Ana Clara aqui, os olhos verdes dela. Olha lá. A gente tem o observador aqui, e aqui a gente tem a paisagem. Vou colocar tem o sol lá. Olha o sol que bonito. Então, o que acontece, pessoal? Como é que você enxerga lá? Através de espelhos, galera. Quer ver, ó? Nós temos espelhos colocados aqui, ó. Nós temos espelhos aqui. Nós temos um espelho colocado aqui no periscópio e o outro espelho aqui, ó. Olha lá. Por isso que, por isso que o periscópio não reverte. Lembra que o espelho plano reverte a imagem? Aqui não reverte porque eu tenho dois raios de luz. Aí, como é que eu enxergo aqui? Olha lá. Lembra como é que eu enxergo um objeto? Eu enxergo um objeto quando ele reflete a luz. Olha lá. A luz chega aqui. Lembra que ela se propaga em linha reta? Chega aqui, ó. Olha lá o exemplo aqui, ó. Chega aqui, ela vem por esse espelho. E daqui ela chega nos olhos do observador. Então, essa montagem aqui, que tá o sol bonito aqui e tal, e o olho da Ana Clara, aqui é uma reflexão total usado por periscópio, tá? Esse cara aqui é um periscópio, dá para fazer ele bem sossegadinho em sala, viu? Usa papel cartão, cola e dois espelhinhos. Dá para fazer legal isso daqui. Então, são as aplicações aí. Olha lá, ó. Nós temos aqui também, ó, nesse binóculo aqui, ó, olha lá, ó. Ele usou aqui, ó. Consegue enxergar aqui, ó? Olha lá, o raio de luz, ó. Raio de luz. Aqui. Sofreu reflexão. E sofreu reflexão, tá? Na verdade é o contrário, tá? Ele vem por aqui, né? Vamos fazer certo, então. Na verdade é o contrário, olha lá. Raio de luz vem lá de fora, bate aqui,
é refletido, bate aqui, é refletido e chega até os olhos do observador, tá bom? Então, é um exemplo aí da aplicação da reflexão total. O mais famoso, lógico, é o prisma, tá? E um que a gente vê sempre aí, que é o famoso arco-íris, tá? Olha lá, o arco-íris geralmente acontece sempre depois de uma chuva, por quê, pessoal? Porque a gotinha de chuva, ela faz reflexão total e aí ocorre a dispersão da luz branca, tá vendo? O ângulo é sempre esse daqui, ó. Tá marcado 42 aí, pessoal, tá marcado 40 aqui, mas os vestibulares usam esse ângulo aqui, ó, tá? Olha lá, outro fenômeno relacionado à refração é a dispersão luminosa. A dispersão luminosa é a famosa formação do arco-íris. Tá? A luz solar, ao incidir em gotas, sofre refração penetrando na gota. Tá vendo? Ó? Ocorre dispersão. Por isso que eu acabei de falar que sempre é depois de uma chuva, tá? Olha lá, a luz solar, após refração, uma reflexão total, sofre uma segunda refração e separa suas cores. Esse ângulo aqui é muito famoso quando se fala de arco-íris, tá? E nada mais é do que uma dispersão luminosa. Os prismas fazem isso, né? Tem um álbum tem uma capa de álbum do Pink Floyd que ele tem lá um disco, né? Um prisma sofrendo, dispersando a luz, tá bom? Então, galera, a gente já tinha passado por aqui, a gente já tinha passado por aqui, mas fiquei de explicar, então, o fenômeno de reflexão total, tá? Então, ocorre sempre quando a luz está partindo do meio mais para o meio menos, ocorre sempre quando o ângulo de incidência for maior que o limite. Gente, tem que obedecer essas duas condições, tá? Se tiver só essa e não tiver essa, não ocorre reflexão total. Para ter reflexão total, são duas condições: luz do mais para o menos e o ângulo de incidência maior do que o ângulo limite, tá? Fibra ótica, alguns instrumentos óticos, principalmente o prisma e o periscópio, são aplicações aí da reflexão total. A dispersão luminosa ocorre também após uma reflexão total, que dá origem aí ao fenômeno do arco-íris, tá? O rainho de luz, ele se dispersa na gotinha, tá? Ele fala gota ampliada aqui, claro. Aí apareceu aqui um bonitinho. Aqui nós já fizemos essas atividades, não tinha nada a ver com refringência. Essa aqui do tubarão nós fizemos, essa aqui também, a gente calculou aqui bonitinho. Aí, não na quarta, mas na terça passada a gente viu sobre dióptro, né, que é a elevação aparente da imagem. Nós vimos deslocamento lateral, né, deixa que eu sente e relo, coçando o rabo. Pessoal, vamos fazer um exercício que é a aplicação de lâmina, tá? Página, página 61, o 17 aqui, ó. O 17 a gente vai aplicar, o 17 inteiro ó, é uma aplicação de, de lâmina de faces paralelas. Então, vamos lá.
Atenção à leitura, lindos e belos. Um raio luminoso incide raio luminoso incide, formando um ângulo de 60 graus numa lâmina de faces paralelas de índice de refração 3. Determine o desvio lateral sofrido pelo raio ao atravessar a lâmina. Bom, pessoal, o que acontece aqui, ó? Supostamente ela está no ar, tá, pessoal? Essa lâmina está no ar, então o meio 1, que é o ar, vale 1. Outra coisa, lindos e belos, o meio 2, tá? Não é refração 3, tá, pessoal? É refração raiz de 3. Conserta aí, por favor. Então, aqui, ó, é raiz de 3. Tá? Então, não é refração 3, é refração raiz de 3. Ok? Bom, então eu tenho o meio 1, eu tenho o meio 2, e eu tenho, pessoal, o ângulo de incidência na primeira face, que é 60 graus. Tá vendo? Formando um ângulo de 60 graus. Então, o que acontece? Eu vou determinar o valor do ângulo de refração através da lei de Snell, e depois eu vou aplicar a formulinha do deixa que eu sento e relo, coçando o rabo. Aqui, ó. Primeiro eu vou, olha lá, primeiro pela lei de Snell, que é essa formulinha aqui, ó, vamos aumentar. Pela lei de Snell, eu vou determinar, aqui bonitinho. Primeiro, pela lei de Snell, eu vou determinar o valor do seno de R, ó. Olha lá, a formulinha genérica aqui, pessoal. Olha lá ela aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Aí vocês copiam. Olha lá, genérica. Meio 1, olha lá. N1 seno θ 1 igual a N2 seno θ 2. O meio 1, como eu falei para vocês, é o ar. O ângulo de incidência é 60, a gente tirou aqui. O meio 2 é raiz de 3, que eu pedi para vocês consertarem. E a gente vai achar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o que eu quero saber. O seno de R é o que eu quero saber. O que a gente vai fazer aqui, galera? Nós vamos trocar as letras por números. N do ar vale 1. Tá? Vamos trocar as letrinhas por números. N do ar vale 1. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, igual, quanto vale o N da lente, da lâmina, desculpa, raiz de 3, e o seno de R é o que eu quero saber. Então, galera, após a gente trocar os valores, ela ficou montada bonitinha assim, ó. Olha lá. Aí, como é que a gente resolve essa conta? Vamos fazer a passagem aqui? Fica como isso aqui?
raiz de 3 sobre 2 desse lado, né, pessoal? Traço principal de fração. Para o seno de R ficar sozinho, o raiz de 3 passa dividindo. Raiz de 3 sobre 1. Aqui é divisão de fração, extremos e meios. Vai ficar raiz de 3 dividido por 2 vezes raiz de 3. Cancela essa raiz com essa. Não tem nada aqui, é 1, né? Sobrou meio, pessoal. Então, seno de R igual a meio. Após essa passagem aqui, a gente chega, após essa passagem, a gente chega que o seno de R é meio. Quem tem esse valor de ângulo? 30. Agora sim, agora está completaço. Eu tenho o meio 1, tenho o meio 2, tenho incidência e acabei de achar quem aqui? Acabei de achar o meio 2, 30. Oi. Bom, após achar o ângulo de refração, vamos aplicar a formulinha. Olha ela aqui. Ó. Deixa que eu sente e relo coçando o rego. Olha ela aqui. Ó. Gente, só trocar número. Espessura. Olha lá. Espessura é 4. Seno de 60 menos 30 dividido pelo cosseno de 30. Aí a gente vai cair numa coisa particular aqui, né, pessoal? Olha lá. Seno de 60 menos seno de 30 é seno de 30, dividido por cosseno de 30. Então, como é que ficou minha expressãozinha? Ela ficou assim, ó. Deslocamento igual a espessura multiplicado. E aí que é legal, ó. O que é seno sobre cosseno, pessoal? Olha lá, ó. O que é seno sobre cosseno? É tangente, tá? Seno sobre cosseno é tangente. Tangente de 30, tá? Que é isso aqui, ó. Quanto vale a espessura? 4. Quanto vale a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Então, o deslocamento lateral, como a espessura aqui foi dada em centímetro, a resposta também é dada em centímetro. 4, quem quiser achar, fica bonitinho assim também, ó. 4 terços de raiz de 3 centímetros. Vou deixar ali 2 minutinhos na tela para vocês copiarem a resolução. Ser bem sossegado, pessoal. Se você tiver os dados aí, ó, você resolve ele bonitinho, tá? Então, tá bonitinha a resolução para vocês ainda. A gente achou esse R aqui, ó, jogou na formulinha e resolveu.
Bom, não esqueçam de consertar que aqui é raiz de 3, tá? Então, beleza. Pessoal, aí é o seguinte, ó. Ficou esse exercício para a gente fazer, né? De óbito plano. Então, vamos nele aqui, ó. Unifal, Minas Gerais. Universidade Federal de Alfenas. Uma pessoa encontra-se deitada em um trampolim, situado a 3 metros de altura, olhando para a piscina, que tem profundidade de 2,5. Gente, então, ó, aqui está a piscininha. Então, ó, situação física. Aqui está o suporte, aqui está o trampolim, né, pessoal? Aí, a menininha está deitada aqui, ó, uma pessoa, pode ser uma menina, pode ser um menino. Aí, vamos pôr, ó, tem uma menininha deitada aqui no trampolim. Tá, a menininha está deitada aqui, pessoal. Ela lembra vocês que ela está no meio menos, tá? Ela está no meio menos e a água é o meio mais, tá? Lembrem vocês essa situação. Então, o que acontece, pessoal? Quando o observador está no meio menos e o objeto no meio mais, ocorre uma elevação. Nessa circunstância, a profundidade aparente da piscina. Quanto vale a real, pessoal? A real vale 2,5, tá? Com certeza aparente, lembra que tem uma elevação? Toda vez que você enxerga a piscina de fora da água, dá a impressão que ela é mais rasa. Olha lá, ó. Você enxerga ela mais ou menos assim, ó. Então, porque tem uma profundidade, uma elevação aparente. Se tem uma elevação, a profundidade aparente da piscina não vai ser nem 2,5, nem valor maior que 2,5 e nem 3, tá? Ela vai ser, olha lá, e nem 3 também. Ela vai ser um valor menor que 2,5. Por quê? Porque quem está no meio menos e olha para o mais tem uma elevação aparente. Esse 15 da Federal de Alfenas, alternativa D, tá? Situação física é importante aí. Ele está no meio, menos. O observador está no meio, menos. Pessoal, esse último aqui, ó, é o contrário já. Uma fonte luminosa está fixada no fundo de uma piscina. Olha lá, ó. Então, o objeto agora está na piscina. Uma pessoa na borda observa um feixe luminoso emitido pela fonte que forma um ângulo alfa com a normal e depois é refratado conforme a figura. A profundidade aparente da fonte é, ah lá, pessoal, tá vendo, ó? O observador de novo tá onde? O observador está de novo no meio menos, tá vendo? Ó, o observador está no meio menos. E o objeto
está no meio, mais, tá? Então, de novo, nós vamos ter uma elevação aparente aí. Tá? Ó. De novo, o observador está no meio menos e o objeto está no meio mais. A profundidade aparente da fonte. Profundidade aparente vai ser o pelinha. Olha lá. Ó. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Aplicar a regrinha do dióptero plano. Olha lá. Ó. Formulinha é que eu circulei para vocês. DI dividido por DO. N do observador pelo N do objeto. Bom dia, filho. Bom dia. A distância da imagem eu quero saber. A distância do objeto é a real, 1,33, né? Ele deu aqui. Ele pode ter alguma gama? Onde o observador está? Assim, no ar, tá? Que é 1. Qual que é o N da água? O N da água foi dado aqui, pessoal, 1,33. Então, olha que sossegado esse. DI você não sabe. N, distância do observador, 1,33. Índice de refração do ar é 1. E índice de refração da água é 1,33. Então, a gente tem essa continha aqui, pessoal. Por que ela é facinha? Porque eu posso cancelar esse denominador com esse, eles são iguais, ó, uma igualdade. Ou seja, o observador vai ter aparentemente a impressão que essa fonte está a 1 metro da borda da piscina. Tá vendo? 1 metro. Alternativa B. Eu quero o qual? Ok, lindos e belos. Obrigado pela atenção de vocês e até amanhã. Boas aulas, viu? Eu vou lá para o primeiro colegial agora. Tchau, tchau. Falou certo também. Tchau, professor. Obrigado, gente. Boas aulas. Ô, professor, Fala, Davi. viu? Eu acabei saindo uns 10 minutos, tipo, acho que eu não cheguei a anotar o nome. Pode colocar o nome no chat? Pode, pode. Eu tirei foto, a foto que eu tirei aqui no. Você tava nela, mas pode pôr, por favor. Tá, peraí. Peraí que não tá dando pra acessar o chat aqui. Agora deu. Aí, pronto. Beleza, gato. Falou, sir. Falou, Obrigadão. abraço. Até mais. Nossa, já é, ó. Pelo menos o cachorro